Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso calendário do Advento à Promessa. Nossa leitura está em João, capítulo 19. Mas antes da leitura e da reflexão, eu preciso recapitular brevemente alguns conceitos que aprendemos acerca do pecado, porque isso é fundamental para entender o sacrifício de Cristo na cruz. Desde o começo da história bíblica, nós vemos que existe um princípio muito claro. Deus não pode deixar o pecado passar impune, pois ele é santo, justo e perfeitamente bom. Isso significa que o pecado precisa ser punido. Se o pecado não for punido diretamente, então alguém precisa ser punido no lugar do pecador. E é isso que chamamos, dentro da teologia, de expiação. Expiação significa que alguém toma o lugar do outro. Existe uma troca. O castigo que era nosso não desaparece, mas cai sobre outra pessoa, um substituto. Isso nos ajuda a entender o que Jesus fez por nós. A Bíblia ensina que ele tomou sobre si os nossos pecados. Tudo aquilo de errado que nós fizemos foi colocado sobre Jesus. E em troca, Jesus nos deu a sua justiça. É como se estivéssemos diante de Deus, cheios de pecado, mas Jesus se colocasse na nossa frente. Quando Deus olha para nós após Cristo, ele vê Jesus. Ele vê a obediência perfeita do Filho. Por isso, podemos ser declarados justos diante de Deus, não porque somos bons, mas porque Jesus tomou o nosso lugar. Nós vimos esse princípio aparecendo como uma sombra ainda no Jardim do Éden, quando os animais são mortos para cobrir a nudez de Adão e Eva. Também vimos algo parecido quando o cordeiro troca de lugar com Isaque. Vimos também esse padrão se repetindo lá no Egito, na noite de Páscoa, quando o sangue livra o povo da morte. Depois, com a lei dada por meio de Moisés, os sacrifícios se tornam parte da vida comum do povo. Eles deixam claro que Deus é santo, santo, santo e não pode conviver com o pecado. A única forma de um Deus santo se relacionar com um ser humano caído é através da substituição. Ou o pecado é punido no pecador, ou é punido em um substituto. É isso que acontece agora em João 19. Cristo vai morrer em nosso lugar. Eu vou ler João, capítulo 19, apenas alguns versos, por conta do tempo. Mas a recomendação é que o adulto responsável faça a leitura completa do capítulo para que a criança se familiarize com o texto bíblico, especialmente com esse episódio fundamental da fé cristã. Verso 17. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Verso 28. Jesus sabia que a sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e a entregaram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos para a reflexão. Tudo que Deus havia prometido nos trouxe ao momento mais difícil da nossa grande história. Jesus, o Filho de Deus, que nunca pecou, foi levado à cruz.
Não parecia justo que aquele que tinha como destino esmagar a serpente fosse ele mesmo esmagado. A pior coisa do mundo aconteceu: a morte de alguém inocente e justo. Mas justamente por isso, essa morte se tornou a melhor notícia do mundo inteiro. Na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu no lugar de quem erra, de quem desobedece e de quem se afasta de Deus. A Bíblia nos ensina que a punição do pecado é a morte, mas Jesus tomou essa punição sobre si para que pudéssemos ser perdoados. Ele trocou de lugar conosco, vivendo a vida que deveríamos viver e morrendo a morte que deveríamos morrer. Assim, Cristo nos substituiu, carregando todo o peso do pecado sobre si, como nos sacrifícios do Cordeiro. O que parecia uma derrota se tornou vitória. A morte do único justo trouxe vida para todos os que creem nele. O pecado havia quebrado o mundo e nos separado de Deus. Mas na cruz, Cristo começou a reconciliar todas as coisas. A cruz mostra o amor de Deus de um jeito que ninguém poderia imaginar. Mais tarde, veremos que a história não termina na cruz, mas continua com uma surpresa que muda tudo. Antes de concluir esse episódio, acho muito importante referenciar um dos livros que inspirou essa reflexão do dia 26, que é o livro infantil de Kevin DeWong chamado A Maior de Todas as Histórias. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Amanhã veremos como essa história continua e como Deus transforma o que parecia ser um ponto final em um novo começo para a humanidade. Se você gostou desse episódio, saiba que você pode acessar o material completo através do link da descrição. Lá você encontra reflexões devocionais e atividades para crianças de 3 a 7 anos. Que o Senhor te abençoe e até a próxima!